de pneumatização do seio, quando o paciente perde uma parte dos dentes e o seio maxilar ele se expande, né? Normalmente o seio maxilar ele vai se expandir com a idade, ele vai criar uma cavidade maior, né? E aí se você perde os dentes na região e sobra alguns, enfim, ele, né, não tem mais tanta resistência do osso alveolar e o seio acaba se expandindo, né? Não chega a ser efetivamente uma patologia, né? Mas uma característica fisiológica com o passar dos anos, tá? Que é a pneumatização do seio. E aí a gente também tem algumas outras alterações, né, do seio que podem fazer. Olha esse dentinho aqui. Ele está dentro do seio, sim ou com certeza? O que vocês acham? 100% ou 101%? Não é não? E aí, vocês olham e falam, e aí? Não tem outro jeito, tem que tirar. Não tem que tirar. Porque, ó, esse dente já tem cárie até a base. Um pouco de osso alveolar aqui é quase nada. Ó, tem uma outra raizinha aqui também, né? Mas aqui, ó, tem quase nada de osso. O seio, ele pneumatizou, ou seja, ele expandiu, né? Ele se expandiu dentro da cavidade do seio maxilar, né? E aí? Precisa tirar, não é verdade? Então, como que a gente previne, né? Radiografia nítida, não viu a relação da raiz com o seio, repete a radiografia. Às vezes, gente, vocês tiram aquela borrachinha de silicone, sabe que o paciente morde? Para não ficar tão desconfortável para o paciente, coloca um roletinho de algodão, né? Mas aí a gente diminui um pouquinho aquela altura da borracha de silicone e a gente ganha em profundidade, tá? E a gente ganha em profundidade. Então, a gente consegue visualizar muito mais a relação entre a raiz e o seio do que se vocês deixarem a borrachinha. Às vezes, vocês estão fazendo a técnica radiográfica correta, só que não está saindo, não está saindo, não está saindo. Você fala, professora, está certinho, o dente está enquadrado, está na posição, tudo, mas às vezes tem uma raiz muito grande. E aí, o que a gente faz? Tira aquela borrachinha de silicone, e aí já é o suficiente para poder sair a raiz e a relação do seio maxilar, tá bom? Bom planejamento, a gente previne, ou seja, uma radiografia muito boa, a gente planeja, por exemplo, esse exame aqui, eu já tô vendo que tá o quê? Tudo dentro do seio maxilar. Você acha que eu vou com a cara e a coragem, né? Otimista a gente sempre tenta ser. Aí fala, não, vai ser molezinha, vai ser, ó, chuchu, beleza, né? E não considera que esse dente pode ir para dentro do seio. Mas fala, oh, meu Deus, foi para dentro do seio, como pode isso? Não, né, gente? Isso aqui já está nítido que está dentro do seio, né? Então, você já sabendo, foi o caso. Quando eu vi essa radiografia, eu falei, putz, vai comunicar. Ou essa raiz vai para dentro desse seio, porque, né? Uma das duas coisas vai acontecer, ou as duas coisas vão acontecer, né? E aí, eu planejei, eu já me preparei para este procedimento, né? Não fui tipo, ai meu Deus, vamos lá, vou com a cara e coragem, vamos ver no que dá. Não, né? Considere a necessidade de osteotomia e odontosecção, tá? Então, foi para dentro do seio, né? Ai, professora, foi para dentro do seio, e agora, Senhor, meu Deus, é a hora que bate o desespero, né? Primeiro, vocês nunca vão introduzir nenhum instrumento para dentro do seio de novo. Ai, professora, mas eu vi que foi o alvéolo da palatina do dente 16. A mesial saiu bonitinho, a distal saiu. Na hora que eu fui pegar a palatina, pum, sumiu, foi para dentro do seio. Vou colocar a cureta lá dentro e vou tentar trazê-la para dentro do seio. Gente, de dentro do seio para fora pelo alvéolo. Vai vir, gente? Não vai vir. Olha o tamanho que é o seio maxilar. Olha o buraquinho por onde ele saiu. Ele conseguiu passar. Para voltar pelo menos buraquinho, esquece. Não vai vir. E aí você acaba comprometendo ainda mais a sua cirurgia, tá? Então, foi para dentro do seio, a gente vai abordar de uma outra maneira, mas não vai ficar lá cutucando, né, pelo aquele alvéolo que a gente, né, tava ali mexendo, tá? Então, não introduz. Foi para dentro do seio, a gente reaborda de outra forma, tá? Diagnóstico.
Vamos fazer esse diagnóstico como? Primeiro, dá para fazer manobra de Valsalva. Primeira coisa, você vai ver que o dente não está em lugar nenhum, né? Eu vou mostrar um caso que você fala, meu Deus do céu, não tem como, né? Você viu que o dente não está mais no alvéolo, mas ele não está visivelmente na sua mão, não caiu no chão, não caiu no campo do paciente, não ficou pendurado no refletor, não grudou no teto, né? Então, você sabe que foi para dentro do seio, tá? Isso é fato, não tem outro jeito. Como que a gente pode fazer esse diagnóstico? Radiografia periapical ou pedir panorâmica, tá bom? É isso aí. Ou radiografia ou a radiografia panorâmica, né? Ou a periapical, mais radiografia. Vai perguntar para esse paciente se ele já tem, né, sinusite prévia. Fala, olha, seu João, você já tinha sinusite? Né? Porque na hora que a gente precisar abordar, na verdade, este seio, para poder tirar esse fragmento de dente, de implante, de X que foi para lá para dentro, a gente precisa saber se essa cavidade está contaminada, né, ou não, né? E aí nós vamos fazer um acesso para o seio maxilar. Então, presta atenção. Para o seio maxilar, a gente faz o acesso de Caudeloup, tá? Esse acesso, pessoal, é um acesso para remoção de corpo estranho de dentro do seio maxilar. Anota aí, tá? Anota. Vou repetir mais 2 vezes. Acesso de Caudeloup é um acesso para o seio maxilar, tá? Para remoção de corpo estranho, tá? Seja implante, dente, lima, o que foi para lá para dentro do seio, tá? Então, acesso de Caudeloup é um acesso para o seio maxilar para remoção de corpo estranho dentro do seio, tá bom? Depois vocês vão entender o porquê que eu frisei bem no acesso de Caudeloup. Antibiótico terapia e vamos acompanhar o paciente, tá? Esse movimento de cunha aqui, gente, a gente jamais deve fazer, principalmente em dentes que têm íntimo contato com o seio maxilar, tá? Porque às vezes, ó, estão vendo aqui na ponta da minha seta? A distância entre o seio e essa raiz é muito pequenininha, é muito fininha, é um ossinho muito fininho. O osso da maxila, ele é um osso mais poroso, né? Um osso mais, mais medular, não é tão cortical quanto a mandíbula, né? E aí vocês fazem esse movimento de cunha para dentes que está próximo do seio maxilar, não pode ser feito, tá? Porque que nem aqui, ó, tá vendo que tem só um pouquinho de osso separando a raiz do dente do seio maxilar? Se você fizer muita força, vai o quê? Vai romper e essa raiz vai para onde? Para dentro do seio. Então, anota. Movimento de cunha não deve ser feito, né? Ou evitado, ou feito com muito cuidado, né? Para dentes que têm íntimo contato com o seio maxilar, tá bom? Então, falei para vocês, a gente mostra o que a gente faz de bonitinho, a gente mostra quando a gente erra também, tá? Ó, acompanha esse daqui. Repito, movimento de cunha deve ser evitado, né? Com dentes que têm relação de íntimo contato com o seio maxilar. Isso aí, Raquel. Então, né, um casinho meu, a orto me enviou esse caso, paciente com a genesia verdadeira do dente 15, tá, ó, genesia, ele tem o quê? Tem um descido aqui, vamos contar comigo, ó, 11, 12, 13, 14, 55, 16, 17, 18. Todo mundo contou? Todo mundo contou aí? Então, ó, ele tem um dente descido aqui, um dentinho de leite. Por quê? Porque ele não tem o permanente, não é verdade? Então, ó, estava perto do seio, beleza? Beleza. E aí eu falei, tá vendo que ele tá em infraoclusão? Todo mundo tá vendo a altura a altura aqui da oclusal? Então, todos os dentes mais ou menos na mesma altura, vocês estão vendo?
ele tá o quê? Ele tá um pouco mais para cima, ele está em infraoclusão. Então, esse paciente não tá usando esse dente para mastigar, nem nada. Então, a orto falou, tira, vou ver o que eu faço. Ou eu fecho esse espaço, ou a gente vai colocar um implante. Falei, tá bom, beleza. Dente de leite, né, gente? Facinho para tirar dente de leite? O que vocês acham? Facinho para tirar. Vai, chuchuzinho, dentinho de leite. Tem quase nada de raiz, é verdade? O que vocês acham? Não? 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 Então, o querido, o fofo, ele estava anquilosado. E eu tive que fazer odontosecção. A parte, fiz odontosecção aqui, ó. Essa parte da distal aqui veio, né? A parte da mesial eu luxei, né? Encostei o elevador curvo, joguei para o centro do alvéolo, peguei uma pinça Kelly. Na hora que eu peguei a pinça Kelly, fui puxar ele, né? Movimento de tração. Na hora que eu fui puxar, que ele já estava meio que solto, quase todo solto. Na hora que eu puxei, olha aqui, ele fez assim, ó, puf, bateu alguma coisa lá dentro e sumiu. Nessa hora bate o desespero. Você fala, ei, você fala, vê se não caiu aí no chão. Vê se não está no campo do paciente, sacode o campo do paciente, olha no chão, no refletor, no teto, olha, né, na lua. Mas por dentro você já sabe que ele foi para dentro do seio, né? O seu subconsciente está lá, ó, seio está dentro do seio, está dentro do seio, né? Dito e feito. Onde está o Oliver? Vocês acharam aí? Tá aqui, ó. Ó. Estão vendo onde está? O paciente não tinha sinusite. Então, o que que eu fiz? Eu fechei oclusivamente, a gente vai aprender isso. Fechei e fiz o acesso de Caudeluc, tá? Um acesso de Caudeluc, porque tinha um corpo estranho dentro do seio maxilar e eu tive que fazer o acesso de Caudeluc para remoção desse corpo estranho de dentro do seio. Então, a parede do seio ela é mais fininha, né? Na região de premolares. Então, o acesso é feito a partir daí. Então, fiz osteotomia, rompi a membrana do seio, né? Acreditem, o seio é o buraco negro da galáxia. Não, Adriana, não dá para aspirar. Só se você tiver uma bomba vácuo, assim, muito potente, né? E aí, removi o bendito, né? E suturei. Professora, e aquele rombo ali na cara da paciente? Vai formar osso, né? Vai formar osso, vai operar. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, né? O que aconteceu foi o seguinte, ó. Aqui era o osso do paciente. Estão vendo essas raízes, essa raiz divergente? Na hora que eu puxei assim, ó, com a pinça Kelly, que já estava meio que solto, essa raiz aqui, ó, bateu na parede do alvéolo e catapultou ele para dentro do seio. Não precisava, não precisa de enxerto, não precisou, não, tá, assim. E catapultou ele para dentro do seio, porque a raiz, né, ela não conseguia passar pelo diâmetro do alvéolo, tá? Ó, essa linha aqui era o osso, tá? Na hora que eu puxei essa setinha aqui para cima, na hora que eu puxei, né, ele no movimento de tração, essa parte da raiz aqui não conseguiu, ó, toda essa parte daqui, deixa eu colocar a seta de novo. Essa parte daqui, ó, bateu, ó, não conseguiria passar pelo diâmetro do alvéolo. Tá vendo que essa raiz está bem aberta, bem divergente? Na hora que eu puxei ele, essa parte da raiz aqui toda, ó, tá vendo que ela não tá retinha, ela tá bem aberta? Ela meio que catapultou o dente para dentro do seio, né? Isso porque vocês estão vendo que tá dividido o dente. Foi feito o quê? Uma odontosecção,
né? Mas, por essa variação anatômica que não foi possível observar diretamente pela panorâmica, né? Aconteceu, não é verdade? Aconteceu, tá? Então, agora, vamos falar de comunicação bucosinusal. Então, tudo o que vai para dentro do seio invade o seio. Então, comunica o seio maxilar. Concorda? Então, se o dente foi para dentro do seio, ele rompeu a membrana do seio e foi para dentro do seio. Então, eu posso dizer que todo dente, fragmento, raiz, implante, tudo que foi para dentro do seio maxilar, precisou ocorrer o quê primeiro? Uma comunicação buco-sinusal, ou seja, comunicou a boca com o seio. Então, buco de bucal, sinusal de seio, tá? Então, tudo o que comunica, ou tudo que vai para dentro do seio, obrigatoriamente comunicou, tá? Mas, presta atenção no que eu vou falar agora. Hiper importante, concentrem, ó, foco. Mas podemos ter uma comunicação bucosinusal sem obrigatoriamente ter ido nada para dentro do seio. Entenderam? Eu posso ter uma comunicação bucosinusal, ou seja, comunicou a boca com o seio maxilar, mas não obrigatoriamente foi alguma coisa para dentro deste seio, né? Todo mundo entendeu? Sim? Não? Vou mostrar um exemplo. Lembra desse raio-x que eu mostrei no comecinho? Estava dentro do seio? Tinha que tirar esse dente, certo? Tinha que tirar, não tem outra opção, tem que tirar. Só que eu já sabia que ele estava o quê? Em íntimo contato com o seio, dentro do seio, enfim, ia comunicar, tá? O que eu fiz? Eu planejei uma odontosecção. Eu falei, esse dente é um molar, tem o quê? 3 raízes, certo? Então, o que que eu fiz? Um pouquinho de osteotomia e odontosecção. Saíram as 3 raízes. Vocês estão vendo as 3 raízes aí, ó, gigantes e curvas. Ó o grau de curvatura dessa daqui. Pouca coisa não é verdade, ó. Veio, ó o grau de curvatura, ó. Veio as 3 raízes. Olha o tamanho desse dente, né? Veio as 3 raízes, bonitinho, beleza? Mas vocês estão vendo que tem, ó, como se fosse um furinho aqui no meio. Tem, ó, o alvéolo da raiz mesial, alvéolo da raiz distal e alvéolo da raiz palatina. Estão vendo os 3 alvéolos? Aqui, ó. 1, 2 e 3. Deixa eu desenhar aqui. Caneta. Desenhar em amarelo, ó. Alvéolo 1, alvéolo 2, alvéolo 3. Estão vendo? Só que, estão vendo aqui, ó, um furinho aqui no meio? Aconteceu o quê? Uma comunicação bucosinusal, ok? Então, na hora que eu estava terminando de fazer essa odontosecção aqui, a paciente falou que estava saindo água pelo nariz, né? Por quê? Lembram? Agora eu vou forçar a amizade, né? Vamos forçar a amizade. Por onde drena o seio maxilar? Alguém lembra? Alguém lembra por onde drena o seio maxilar? Cri, 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 cri. Drena no meato médio, na cavidade nasal. Isso, muito bem, Larissa. Muito bem. Nem que seja com o Google, mas se deu o trabalho de pesquisar, tá? É isso aí. Mas se deu o trabalho de pesquisar, tá valendo. Drena no meato médio dentro do nariz. Então, por isso que a paciente, na hora que eu estava, né, fazendo odontosecção, ela estava assim, ó, e a paciente era surda, né? E assim, e o soro escorrendo aqui, né? Falei, certeza, comunicou, né?
Foi uma comunicação pequena? Foi uma comunicação pequena. Mas eu já sabia que isso poderia acontecer, tá bom? E aí, vocês estão vendo que a raiz saiu toda, mas eu tive uma comunicação bucosinusal. Para este caso, o que eu planejei? Eu já sabia que ia comunicar, em maior ou menor grau, ia comunicar. O que eu planejei? Estão vendo isso daqui, ó, cobrindo, meio transparente, meio rosinha? É uma membrana de colágeno, tá? É uma membrana de colágeno. Então, eu coloquei uma membrana de colágeno, desci 2 relaxantes, como se fosse uma incisão de Neumann modificada, e fiz isso daqui. Isso aqui chama garrancho. Isso aqui chama teia do Homem-Aranha. Faz isso, né? Chama sutura oclusiva, tá? É como se fosse pegar uma tampa de panela mesmo, tá bom? Como se fosse tampar, tá? Por isso que chama de oclusiva, de ocluir. É sutura oclusiva, não é sutura oclusal, tá bom, gente? Sutura oclusiva, para ocluir, tampar, obliterar, tá bom? Sutura oclusiva. E aí, eu fechei, tá bom? E aí, cicatriza, beleza, tudo certinho, tá bom? Então, deixa eu voltar lá no outro slide. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certo? Ó, os slides estão passando, pelo menos eu estou acompanhando aqui. Pelo menos os slides estão passando, tá indo tudo bonitinho. Então, tá bom. Então, vocês, pode levantar, pode falar, Carol. Pro, eu não sei se eu perdi a parte da radiografia, mas como você deduziu que teria uma comunicação ali? Pela radiografia. Olha essa radiografia. Olha o seio maxilar. Deixa eu desenhar aqui. Olha isso. Ó, olha o seio maxilar aqui, ó. Todinho. E essa raiz está onde, teoricamente? Dentro desse seio, tá? Por essa radiografia, essa paciente teve o quê? Uma pneumatização do seio. O seio expandiu, porque ela não tem osso aqui, ó. O osso aqui que tem é um pouquinho só de maxila, porque como ela não tinha mais dente, ela perdeu, né? Perdeu o quê? O osso alveolar. Ficou só o osso da base da maxila mesmo, tá bom? Né, Leandro? Desgraça pouca é bobagem, não é verdade? Ainda tinha uma endo feita para dificultar a minha ex, né? Que eu já falei para vocês que dente que tem endo feita é, né? Não é corajosa, precisa fazer, precisa, né? Então, quando eu falo que eu sou curva de rio, vocês não acreditam, né? Mas estou aqui para mostrar. Pode falar, Mari. Oi, prof, boa noite. E no geral, casos como esse, no geral, é possível tirar sem dar comunicação com o seio? É raro, mas acontece. Pode acontecer. Pode acontecer. Ali comunicou bem pouquinho, ó. Pela essa foto aqui, ó, foi bem pouquinho, mas comunicou, né? É muito difícil mesmo, assim. Muito porque parece impossível não dar comunicação. A chance de não dar é de 0,01%, né? Tá. Certo? Obrigada. De nada. Então, como que vai acontecer essa comunicação bucosinusal? Ela vai acontecer pela fratura do túber ou, o que é mais comum, pela fratura do soalho do seio maxilar, tá? Às vezes, por exemplo, lembra aquele caso que eu falei que eu fraturei o túber? Teve uma comunicação bucosinusal, né? Foi alguma coisa para dentro do seio? Não, não foi nada. Que nem esse caso aqui. Não foi nada para dentro do seio. Na dica de nada. As 3 raízes saíram, horrorosas aqui, saíram as 3 raízes. Mas não foi nada para dentro do seio. Concordo? Então, ó, presta atenção aqui em mim e anotem aí no caderno, porque é complexo o raciocínio aí. Então, ó, foco. Vamos lá. Então, eu posso ter uma comunicação bucosinusal, que nem aconteceu aqui. Esse exemplo aqui é ótimo, tá? Aconteceu
Foi alguma coisa para dentro do seio? Não. As 3 raízes saíram aí, intactas, né? Não fraturou nem nada, graças a Deus, amém, Senhor. Mas as 3 raízes saíram. Mas, mesmo assim, teve uma comunicação buco-sinusal, ou seja, a boca com os sinos, que é o seio maxilar, tá? Sinos de seio, tá? Então, teve uma comunicação buco-sinusal, mas não foi nada para dentro do seio, tá? Não foi nada para dentro do seio. Então, nesses casos, o que a gente faz? Isso só rompeu, né? Só rompeu. O assoalho do seio, rompeu membrana, mas só rompeu, mas não foi nada para dentro. O que a gente vai fazer? Incisão de Neumann modificada, desce 2 incisões relaxantes, inciso periósteo na região mais superior, para poder dar mobilidade para esse retalho, e puxa. Encaixa, ó, vocês estão vendo aqui esse rebordo aqui, ó, toda a face vestibular, ele veio parar onde, gente? Ele veio parar aqui, ó, na região palatina. Vocês saberam o quanto foi de tração? Tá? A gente só consegue porque aqui não parece, mas tem 2 incisões de alívio, 2 incisões relaxantes, que é a Neumann modificada, tá bom? E aí, o que a gente faz? Lá em cima rompe o periósteo para dar mobilidade. Por quê? Esse tecido, esse retalho da vestibular, ele tem que encostar, essa pontinha da vestibular, encostar na parte palatina, ele tem que tampar todo o alvéolo, tá bom? Então, tive uma comunicação buco-sinusal, mas não foi nada para dentro do seio. O que eu vou fazer? Incisão de Neumann modificada, sutura oclusiva, trazer sutura oclusiva. Tá bom? Vocês estão vendo que não tem nada do alvéolo visível aí? Eu não consigo ver o alvéolo visível, igual quando a gente dá um ponto em X nas cirurgias normais. Quando tira o dente, você faz o pontinho em X, você ainda consegue ver que o alvéolo tá ali, não é verdade? Aqui tá todo tampado, parece que é só mucosa, certo? Todo mundo entendeu. Então, tive uma comunicação buco-sinusal, beleza, o que aconteceu? 2 incisões relaxantes, incisão de Neumann modificada, e aí eu faço uma sutura oclusiva, tá? De ocluir, tampar, tá? Mas pode acontecer o primeiro caso que nem eu mostrei para vocês. Eu fiz a cirurgia, só que o dente foi para onde? Para dentro do seio maxilar. Lembram? O dente foi para dentro do seio maxilar. Então eu tenho 2 situações acontecendo aí. Quais são as 2 situações que eu tenho acontecendo aí obrigatoriamente? Quais são as 2 situações que eu tenho aí, gente, acontecendo ao mesmo tempo? No primeiro exemplo, que eu fui tirar aquele dentinho descido e ele, pum, catapultou lá para dentro do seio. Quais são as 2 situações que eu tenho aí? Cri, cri, cri. A invasão do dente. Então, eu tenho as 2 situações acontecendo aí. Eu tenho uma comunicação buco-sinusal e eu tenho um corpo estranho. Tá? Ambos são acidentes. Ambos aconteceram no meu transoperatório. Então, obrigatoriamente, eu tenho uma comunicação buco-sinusal e eu tenho um corpo estranho, no caso um dente, que foi para onde? Para dentro do seio maxilar, tá? Então, vocês concordam comigo que, presta atenção na pergunta agora, ó. Se eu tenho algum corpo estranho que foi para dentro do seio, que eu tenho obrigatoriamente uma comunicação buco-sinusal, faz sentido para vocês ou não? Se alguma coisa foi para dentro do seio, obrigatoriamente eu tenho uma comunicação buco-sinusal. Sim? Então, perfeito. Porque se ele foi para dentro do seio, primeiro ele fez o quê? Ele rompeu essa membrana. Ele rompeu esse soalho, rompeu a membrana e foi para dentro do seio. Então, obrigatoriamente, ele já comunicou. E aí, a gente, além da comunicação, a gente ainda tem o plus, né, de ter um corpo estranho dentro do seio maxilar, tá?
Professora, e agora? O que faz primeiro? Né? Tiro de lá de dentro, eu suturo oclusivo, o que eu faço primeiro? Né? Chama o SAMU. Então, se foi alguma coisa para dentro do seio maxilar, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fechar a comunicação, tá? Fecha a comunicação sinusal. Professora, mas eu tenho tiro de carne, meu Deus do céu, vai! Em uma segunda cirurgia, vocês fazem o quê? Lembra que eu falei do acesso de Caldeau? Lembram? Então, eu primeiro fecho assim, ó. Fecho uma sutura oclusiva, certo? E aí, numa segunda cirurgia, normalmente um mês depois, tá? Normalmente 30 dias, 45 dias depois, eu faço o quê? Eu faço isso aqui, ó. Eu faço acesso de Caldeau-Loock, para remover o corpo estranho que foi invadido lá, foi funcionado para dentro do seio. Não, Mari, porque a gente vai estar o quê? Medicado. Tá? Esse paciente vai estar medicado com antibiótico, tudo, né? Como que escreve? Tá no slide, ó. E por que não pode tirar tudo ao mesmo tempo? Como você vai conseguir fazer um acesso de norma e um acesso do seio? Uma linear e outra acesso relaxante. Né? Não dá. Não dá, porque o acesso é assim, ó, linear, né? E a sutura fica assim, ó, linear. E o outro desce duas incisões relaxantes. Então, como que você vai descer duas incisões relaxantes e depois fazer uma incisão linear? Não dá, né? Não vai faltar tecido, vai parar o Frankenstein. Certo, gente? Todo mundo entendeu? Então, eu posso ter uma comunicação sinusal pura e simplesmente. Só. Eu vou fazer o quê? Incisão de norma modificada, sutura oclusiva. Mas eu posso ter uma comunicação sinusal e um plano que é aquele chamado plano de uma língua, um dente, sei lá, alguma coisa para dentro do seio maxilar, tá? E aí eu tenho uma comunicação sinusal e um corpo estranho, tá? Então eu vou fazer duas abordagens cirúrgicas. Primeiro eu vou fechar o quê? A comunicação sinusal. Fechar a comunicação sinusal. Certifiquei que eu teve comunicação, que fechou, aliás, fechou essa comunicação certinho. Beleza, vou para a segunda cirurgia. Acesso de Caldeau-Loock, removo aquele corpo lá dentro do seio maxilar. Pode perguntar, Adriana. Boa noite, professor. Bem? Boa noite. Então, esse acesso, no caso, é o osso rompido, correto? Ou é só uma membrana? Soalho, não. Na maioria das vezes é o soalho e uma membrana, os dois juntos. Tá, e aí, no caso dessa imagem dela agora, você só suturou e esse osso vai fechando sozinho? Sim. Nesse caso aqui, eu coloquei uma membrana, né? E suturei. Mas se eu não tivesse membrana, eu já sabia. Foi planejamento. Eu já sabia que ia acontecer isso, eu me planejei. Mas se a paciente, por exemplo, olha, eu não tenho condições de pagar pela membrana. A gente faz só sobre o inclusive a membrana, vai dar um plano para ajudar a fechar um pouquinho mais. Mas se a paciente não tivesse condições, eu ia fazer só isso aqui, só sobre o inclusive. E não precisa sempre ser cadeira de dentista normal. Mas, assim, dois cada um também tem no consultório, tá? Sem sedação, preciso de óculos, também não. Tá? Diga. Esse minha acesso de Caldeau-Loock, isso. Caldeau-Loock. Caldeau-Loock é o mesmo acesso quando vai fazer lancheira do levantamento do seio? Sim, é o mesmo. Tá. Só que aí você não rompe a membrana para tirar nada que tem do seio. Pelo contrário, você vai estimulando essa membrana do osso, né? Para colocar o osso em a membrana e o
no acesso de caminho que você dá, no levantamento da enxertia óssea, a gente tira essa camadinha, uma mãozinha adiada, só a cortar sem romper a membrana do seio. Se romper, acabou a cirurgia, já era. Então, obrigada. nada. O mesmo nome. Não tem problema. Então, gente, aí vocês falam, professor, e agora? Tirei um 26. Mas eu tô na dúvida. Tava perto do seio, não foi para dentro do seio. As 3 raízes estão aqui, ó. As 3 raízes estão aqui. Mas eu não sei se comunicou ou se não comunicou. E agora? Eu suturo normal, X, ou eu vou ter que fazer uma expansão de nome modificada e fazer sutura oclusiva? Existe um teste que chama manobra de Valsalva. Já ouviram falar? Alguém sabe o que é a manobra de Valsalva? Sim, não? Não? Então vamos lá. A manobra de Valsalva, provavelmente alguns já fizeram, mas não sabia que se chamavam assim, né? Quem de vocês, quando desce para a praia, por exemplo, tá ali no meio da serra, aí você fala, nossa, parece que o meu ouvido entupiu, né? Parece que o meu ouvido entupiu. Aí você vai assim, ó, dá uma apertada no nariz e assopra pra dentro, e assim, parece que desentope, entre aspas, né? Na hora. Alguém já fez isso? Fala, putz, tô indo pra falar, nossa, meu ouvido já entupiu. Aí você vai aperta o nariz e dá uma respirada, como se fosse soltar o ar pelo nariz, pronto. E aí, continua, segue a viagem normal e tá tudo certo. Para fazer a manobra de Valsalva. Então, agora, quando vocês forem pra praia, lá com familiares, os namorados, elas falam, ai, tá, nossa, é ruim descer pra praia, né, tal. Top, eu falo, não, é só fazer uma manobra de Valsalva. Chique, assim. Olhar pra você e falar, hã? O que é a manobra de Valsalva? A gente aumenta a pressão interna do nosso crânio, né? Aumenta a pressão interna de seio, de tudo, né? O que é quando a gente desce pra praia? Parece que é um top. O aumento da pressão externa, né, acaba atingindo os nossos ouvidos, e esse aumento da pressão interna não controla direitinho a nossa pressão externa com a interna, né? E aí, o que a gente faz para igualar? A gente aumenta a nossa pressão interna e iguala com a pressão externa. Então, o que é isso? Então, o que vocês vão pedir para o paciente fazer? Você fala, olha, seu João, vou pedir para o senhor fazer o seguinte. Manobra da Valsalva. Boa, Fábio. O que vocês vão pedir para o paciente fazer? Vocês vão pedir, olha, seu João, você vai respirar fundo, vai deixar a boca aberta, e eu vou pedir para o senhor respirar somente pelo nariz, tá bom? Deixar a boca aberta e respira pelo nariz. Só que eu vou prendendo o nariz do senhor e vou soltando o ar que o senhor for soltando, tá? Então, eu vou prender, soltar. E é isso. Então, na hora que ele inspirar bem fundo, aí você já prende o nariz e fica olhando dentro do alvéolo. Aí vai falar, pode soltar o ar, seu João. Ele vai tentar soltar o ar pelo nariz. Vai dizer, ó. E aí vocês vão ver dentro do alvéolo se forma, né, bolinhas de ar ou se forma jato. Por quê? Se teve uma comunicação bucosinusal, dentro desse alvéolo, essa pressão que está internamente aqui, gerando dentro do seio maxilar, ela vai querer sair, não é verdade? Então, se tem algum furinho, ela vai vazar. Não é verdade? Pega numa bexiga, você está enchendo ali, você está vendo que está enchendo, mas tipo, não está enchendo e tem um furinho vazando. É a mesma coisa. Você tem um ar, uma pressão maior, mas tem um furinho que está vazando, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai fazer isso. Então, se houve realmente uma comunicação bucosinusal, na hora que esse paciente aumentar a pressão interna de dentro desse seio com a manobra de Valsalva, ou vai formar bolhas dentro desse alvéolo, ou vai esguichar tipo um jato, entendeu? Como se fosse um jato. E aí você fala, putz, comunicou. Aí você
vai proceder. Então, ó, manobra de valsalva positiva. E para quem só respira pela boca, dá para fazer? Dá do mesmo jeito, porque você aumenta a pressão interna do mesmo jeito, Carol. O fato, aí vai aumentar ainda mais, vai ser mais, né? E tem cheiro, esse jato? Normalmente não, Rafa. Esse jato que sai é o quê? Se o paciente não tem sinusite, né? Esse jato é o quê? É soro fisiológico e sangue que você está fazendo ali durante a cirurgia, tá bom? Então, manobra de valsalva positiva. Você fala, putz, grila. Então, vamos avaliar, tá? Se for uma comunicação pequena, tá? Comunicação pequena, o que é uma comunicação pequena? É uma comunicação menor. Se tiver sinusite, Gabriel, vai sair secreção, vai sair pus, tá? Se for uma comunicação pequena, vai o quê? Menor que 2 milímetros, tá? Menor que 2 milímetros, a gente considera como uma comunicação bucosinusal pequena. Então, a gente orienta o paciente, fala, olha, seu João, não é para ficar suando o nariz, se for espirrar, espirra com a boca bem aberta, não prende espirro, tá? Evita ficar abaixando a cabeça, tá? E aí, orienta o paciente antibiótico terapia. Agora, ela pode ser moderada ou pode ser grande, tá? Moderada de 2 a 6 milímetros, tá? O que nós vamos fazer? Sutura oclusiva. Então, incisão de Neumann modificada, sutura oclusiva, antibiótico terapia para o paciente e descongestionante nasal. Alguém imagina o porquê do descongestionante nasal? Alguém tem alguma ideia? Por que a gente passa um descongestionante nasal para o paciente que tem uma comunicação bucosinusal moderada? Para causar vasoconstrição? Não. Lembra da minha pergunta que alguém foi pesquisar no Google? Para limpar. Limpar o quê? Quem foi? O muco. Isso, porque a gente precisa desse meato médio, né, permeável, ou seja, toda a impureza que for acumulando dentro desse seio, ele precisa ter por onde sair. Então, se a gente tem uma comunicação, já tem, né, uma contaminação, e aí o meato médio ali, que drena pelo meato médio na concha nasal, aqui dentro do nariz, se ele tiver tampado, vai piorar, concorda? Então, o descongestionante nasal ajuda a facilitar essa drenagem do seio maxilar, tá bom? Então, o que for acumulando de secreção, de tudo e mais um pouco, ele vai drenando para dentro, né? Vai drenando pelo meato médio, né? E sai pela cavidade nasal, entenderam? Então, por isso, o descongestionante nasal, tá bom? Se for, né? Se for maior, fala, nossa, professora, maior que 7 milímetros é um rombo. Sim, e vocês vão ver. Aí, gente, não adianta. Só a incisão de Neumann modificada não vai dar conta, porque é um rombo, né? E a gente precisa lançar mão de algumas coisas para poder preencher essa cratera que ficou lá dentro. Lembram do exemplo da piscina? Porque é um defeito muito grande. Se a gente fizer só o fechamento com tecido, por maior que seja, a gente ainda vai ter um abaulamento, a gente ainda vai ter uma deiscência para dentro deste defeito. Por quê? Porque, professora, mesmo assim, mesmo se a gente for com uma margem de segurança, porque lembra, gente, o seio maxilar é uma região que tem pressão, não é verdade? Então, o fato da gente estar respirando, falando, ressoando o ar, tudo, ele tem o quê? Movimentação, ele tem pressão, ele vai para frente, para trás, para frente, para trás, entendeu? Então, é diferente de uma situação estática, tipo, mandíbula, né? Posso fazer uma Neumann modificada bem grandona e não vai correr esse risco, né? Aqui a gente tem toda a dinâmica de pressão, aumento de pressão, diminuição de pressão aqui dentro desse seio. Então, a gente precisa de alguns artefatos, né? De algumas técnicas para poder preencher essa cavidade, além, né? Além de fazer incisão de Neumann modificada. Então, o
A gente pode usar bolas de Bichat, se o paciente não tiver feito bichectomia. A gente pode colocar uma malha de titânio, né? Pode colocar uma membrana. Temos que responder para a limpeza da cavidade do meato médio sobre o soro. Eu não vou perguntar isso, né, Mari? Não precisa ser tão específica, né? Não sou tão cruel assim. Vocês vão ver que a minha prova, né, é bem direta. Não faço pegadinha, não tem... As provas de cirurgia não tem pegadinha, não tem rodapé de livro, não tem nada muito complexo, né? O que é bola de Bichat, Larissa, é aquela gordurinha que tem aqui na região próximo do ducto da glândula parótida, né? E que o pessoal tira para fazer bichectomia, tá? Então, se for um fechamento, se for uma comunicação grande, de nada. A gente precisa lançar mão de alguns artefatos. Pode ser a bola de Bichat? Pode. Pode ser malha de titânio? Pode também, tá? Então, deixa eu só ver se tem um exemplo. Cadê? Acho que eu tirei. Tinha uma comunicação bucosinusal, assim, gigantesca que chegou para mim, para eu avaliar, mas acho que eu tirei essa foto. Ok, foi para dentro do seio maxilar? Foi para dentro do seio maxilar. Professora, existem outros lugares para essa raiz ir, para esse dente ir? Sim, né? Qual é o outro espaço que pode ser invadido além do seio maxilar? O espaço infratemporal, ó. O espaço infratemporal, ó, espaço temporal superficial. E aqui nós temos o espaço, ó, na ponta da minha seta, ó. O espaço infratemporal, ele fica entre o músculo temporal e o músculo pterigóide lateral. Ó, estão vendo aqui o músculo pterigóide lateral e aqui é o quê? É o músculo temporal. Esse espaço que fica entre esses dois músculos, o dente pode ir para lá. Qual é o dente mais comum para ir? Terceiros molares superiores, tá? Quais são as principais causas? Excesso de força para posterior, aquele famoso ovaio racha-racha, né? Planejamento incorreto, né? Pro todas essas hipóteses. Não. Esses casos, assim, mais específicos, Ricardo, na maioria das vezes, acaba vindo para a gente, né? Para PUC, né? Mas o fechamento de uma comunicação, o clínico geral também pode fazer. Né? Está mais habituado em cirurgia, também consegue fazer. Tá? Mas, esse daqui para o espaço infratemporal, se não for PUC, é muito difícil de conseguir tirar de lá de dentro, tá? E, às vezes, a posição do dente também vai favorecer ir para o espaço infratemporal. Principalmente os superiores daquela posição distoangulada, sabe? Aquele dente bem virado para distal. Essa posição distoangulada é bem mais comum, né? Mais fácil de ir para o espaço infratemporal. Então, como a gente planeja, né? Ó, como a gente previne? Um planejamento adequado, considerando essa possibilidade, né? Se você sabe que está ali muito distoangulado, né? Que o tuber está ali meio fininho, tudo, considere ir. Então, não faça muita força, tá bom? Eu gosto muito da lâmina 12, essa formato de foice, tá? Porque ela vai bem ali na região de tuber e a gente consegue fazer uma incisão corretamente, tá? Que às vezes você não faz o retalho direitinho e na hora que o dente sai, ele vai para dentro do seu retalho e vai para o espaço infratemporal, tá? Então, a lâmina 12, esse formato de foice dela, ela consegue fazer a região do tuber ali, uma incisão correta, tá bom? E aí, foi para dentro do espaço infratemporal. E agora, professora? Primeiro, isso daqui é básico para qualquer cirurgia, né, gente? Uma boa visualização e aspiração, de preferência bomba vácuo, né? Tenta remover com a pinça hemostática se você estiver vendo, tá? Estiver vendo, vai com uma pinça hemostática, de preferência curva, né? Dependendo da posição. Tenta remover. Não foi possível? Fecha, antibiótico terapia e encaminha para o buco, que o buco, em média, de 4 a 6 semanas, remove. Nossa, professora, por que tudo isso? Por quê? O que vai fazer? O nosso organismo vai fazer como se fosse uma reação de corpo estranho. Vai encapsular esse dente, tá? Tipo, vamos embalar num saco de lixo para tentar jogar fora.
né? Então, o organismo vai meio que criar uma cápsula ao redor desse dente e travar ele numa posição. Então, fica um pouco mais fácil para remover, tá bom? Qual outro lugar que pode ir? Você fala, nossa, professora, eu já tô com medo. Ainda existe buraco para esse dente se enfiar? Sim. Para o espaço submandibular. Aí você fala, poxa, eu pensei que a mandíbula estava livre. Não, só que não, né? Então, quais são as principais causas? Dilaceração radicular. E a tábua óssea, lembra? A tábua na lingual, na região de molares, é uma tábua bem fininha, tá? Por isso que a gente não vem com a broca, não faz uma odontosecção até a tábua óssea da lingual. Por quê? Ela é uma tábua óssea mais fininha, lembra de anatomia? Então, a tábua óssea na lingual é uma cortical bem fininha. Ela é mais espessa onde? Na vestibular. Então, por isso que a gente não faz odontosecção até chegar na lingual. Por isso que a gente não desce osteotomia na lingual, né? Por dois motivos. Uma, porque a tábua óssea é muito fininha. E outra, porque tem um nervo lingual ali também. Não é verdade? Então, por esses dois motivos básicos, né? A gente não fica cutucando na linha lingual, né? E muito cuidado na hora que forem fazer o movimento com fórceps todo para lingual, para não fraturar essa tábua lingual, tá bom? Então, ó, esse aqui é um caso meu. Vocês estão vendo aqui no raio-x? Então, o que que acontece? É o mesmo raio-x. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês. Ó. Vou desenhar aqui, tá? Eu acho que não vai dar para desenhar. Calma aí. Esse foi um caso de consultório. Né? A gente mostra que a gente faz de bonitinho, a gente mostra que a gente faz de... Não de errado, mas só acontece com quem faz. Paciente, último horário, né? Sempre assim. Era umas 6h30, 7 horas da noite. Veio para tirar esse 38. Então, ó, vou desenhar aqui. Deixa eu ver, é que a luz aqui tá bem atrapalhando. O dente, a imagem negativa do dente, certo? Vou desenhar para vocês aqui agora, ó, base da mandíbula. Base da mandíbula. Tá? Vou desenhar agora para vocês a raiz, que foi para o espaço submandibular. Olha que belezura. Fofo, né? O que aconteceu? Estava fazendo a cirurgia, já sabia que esse dente eu ia precisar fazer o quê? Osteotomia e odontosecção, tá? Então, beleza. Deixa eu ver se eu fizer em preto. Em verde. O que que eu fiz? Ó, em verde. Fiz a odontosecção, certo? Todo mundo viu aí em verde? Odontosecção. Então, saiu a coroa, beleza? Ficou as duas raízes. Todo mundo tá acompanhando? Sim? Ficaram as duas raízes. E aí, não vinha, porque o septo, ele é o quê? Ele é volumoso. O que que eu tive que fazer? Seccionar aqui, ó. Seccionei. Beleza? Então, ó, acompanha aqui o desenho, ó. Saiu a raiz da distal. Ó, saiu. Saiu a raiz da distal. Essa abençoada daqui da mesial, eu fui tentar também tirar. Só que ela não vinha. Tirei um pouquinho do septo aqui, né? Tirei esse septo aqui e mesmo assim não vinha. Luxava, mas não vinha. Falei, mas que desgrameira. Quando eu olhei, dentro do alvéolo tinha o quê? 2 condutos. Eu falei, desgramenta, né? Tive que fazer o quê? Odontosecção, né? A raiz da mesial tinha 2 condutos. Tirei, fiz odontosecção, tirei a raiz da vestibular, estamos falando só da raiz da mesial, só sobrou essa porcaria dessa raiz da mesial. Tirei a raiz da vestibular, saiu, beleza. E peguei o elevador. Na hora que eu peguei o elevador e fui fazer um movimento de roda,
sumiu a raiz, na raiz da lingual. E eu falei, mas que merda é essa? Pra onde foi? Não tinha nem como ela ir pra cima, gente, de verdade. Porque na hora que eu encostei o elevador e fiz o mínimo movimento, a raiz sumiu. Sumiu. Falei, gente, pra cima não foi. Só pode ter ido pra baixo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu mandei essa raiz pro espaço submandibular. Eu falei, mas gente, eu não fiz osteotomia aqui na lingual, né? Como que essa raiz foi? Eu falei, não acredito. E o consultório que eu tava não tinha panorâmica, só tinha periapical. Encostei o dedinho assim na lingual, senti um calombinho. Eu falei, desgramenta. Eu falei, não acredito. Não contente com o meu exame clínico, eu fui o quê? Pá, radiografar. Isso já era, tipo, 8 horas da noite, né? Eu respirei fundo e falei, não acredito. Aí, essa é a imagem que eu vos mostro, né? Tava lá, bonita, na base da mandíbula, pela face lingual do paciente. Eu falei, ai. Resumo da ópera. O que a gente faz, né? Então, como que a gente previne? Não fica cutucando, porque se a gente faz muita pressão, lembra, se é perto do seio, a gente pode romper o soalho do seio e ir para dentro do seio maxilar. Se for na mandíbula, se você fica fazendo muita pressão, você pode romper a tábua lingual e ir para onde? Para o espaço submandibular. Então, não é para ser bruto maxilo, né? Precisa ter força? Precisa, mas né, não precisa exagerar. Mas aqui eu não exagerei, eu vou explicar para vocês. O que aconteceu? Qual é a conduta? E foi exatamente o que eu fiz. Era do lado esquerdo, então eu fui com o indicador do lado da mão esquerda e fui tentando trazer ela para dentro do alvéolo de novo, tá? O que aconteceu? Eu fiz osteotomia na lingual? Não fiz. Como o dente ele estava muito meselizado, ele não estava só meselizado, ele estava inclinado a raiz para a lingual e a vestibular, a coroa estava inclinada para vestibular. Então, ele não estava assim, ó, retinho no alvéolo, olha para minha mão. Ele não estava retinho assim no alvéolo, ele fez o quê? Ele inclinou. Então, a coroa estava para vestibular e as raízes estavam para lingual. O que aconteceu? A raiz da lingual da mesial, ela fenestrou a tábua óssea lingual, ela reabsorveu a tábua óssea lingual. E aí, foi um conjunto de azar, né? Porque o tamanho que eu fiz da odontosecção foi exatamente o tamanho que conseguiu passar pela fenestração que a própria raiz tinha feito na tábua lingual, né? Você fala, putz, grila, professora, qual é a chance? Em se tratando da minha pessoa, de 100%. Né? Porque na hora que eu consegui remover, eu olhei dentro do alvéolo e falei, mas gente, tinha um buraco, tinha um rombo, assim, tinha um orifício, assim, bem redondinho, uma fenestração, assim, uma reabsorção bem redondinha. Eu olhei e falei, mas gente, eu tenho certeza que eu não fiz osteotomia aqui. Eu falei, putz, a raiz reabsorveu, ela estava inclinada, e realmente ela reabsorveu, e eu caí no azar de fazer odontosecção e sobrar só um pouquinho que fosse o suficiente para passar por esse. Por isso que na hora que eu só encostei, juro para vocês, eu só encostei o elevador, na hora que eu fiz o movimento de roda, pum, sumiu. Porque eu falei, mas gente, qual é a chance? Né? Então, o que eu fiz? Com o dedo, indicador na lingual, eu fui trazendo, eu consegui trazer ele para dentro do alvéolo de novo, travei, ele entrou, eu pum, tampei o buraquinho. E aí eu fui com uma curetinha e consegui trazer essa raiz, tá bom? Assim, foi muita paciência, tudo, mas eu consegui trazer, tá? Então, ó, dedo indicador, pressiona a tábua lingual e tenta trazer. A maioria das vezes dá certo. Ah, professora, putz, não deu certo. Sutura, vai encapsular do mesmo jeito, e aí depois o buco faz. Em torno de umas 4 semanas, mais ou menos, vai acontecer a mesma coisa, vai criar como se fosse uma cápsula, a gente abre pela lingual com cuidado, pum, remove esse dente de dentro do espaço submandibular, tá?
não dá para sepultar, Rafa. Quando vai para dentro do espaço, não tem como sepultar. Tá? Então, gente, beleza. Isso tudo pode acontecer durante o transoperatório, né? Mas aí você fala, professora, pode continuar dando errado? Pode. Aí você fala, não, professora, chega, pelo amor de Deus. Podemos ter fratura do instrumental. Você fala, professora, tá de brinques comigo, né? Tá de sacanagem. Não? Principalmente, o que mais quebra, gente, o que mais quebra, broca. Broca, principalmente a bonita da zicria. A bonita da zicria é a top número 1 das coisas que quebra na boca do paciente durante a sua cirurgia. Por quê? Ela tem uma ponta ativa muito grande, né? E ela é bem fininha, ela é muito fininha. Então, o paciente virou um pouquinho mais torto, você inclinou um pouquinho mais, pum, quebra a broca. Ou pode ter fratura do quê? Da agulha. Você fala, professora de Deus. Sim. Sabe aquele famoso entorta agulha, desentorta agulha, entorta agulha, desentorta agulha, entorta agulha, desentorta agulha? É metal, gente. Vai quebrar, né? Então, comunica o paciente de vocês. Olha, vou fazer tal coisa, vou passar a broquinha. Se o senhor sentir dor, me dá um tchauzinho, não levanta o braço, né? Porque às vezes o paciente, no instinto, você tá com a zicria lá, cortando tudo e mais um pouco. Aí ele sente dor e fala, ai, vira com tudo, assim, pronto, quebrou a zicria. Já é Elvis, né? E você fala, ai, meu Deus do céu, tomara que o paciente não tenha engolido, tomara que o paciente, né, tenha quebrado ali, né, enfim, pode quebrar. Então, orienta o paciente de vocês a comunicar de forma que não possa causar acidente nem em vocês e nem nele, tá? Então, olha, seu João, se o senhor sente dor, me dá um tchauzinho que a gente para, tá? Não levanta o braço, para não bater no meu braço ou no braço da minha auxiliar, né? E a gente não te machucar sem querer. Acontece, né, Iene? Acontece. E aí, movimentos intempestivos é bom ser evitados, né? E a fadiga do instrumental, aquele dobra, desdobra, né? Metal, vai entrar em fadiga, vai quebrar. Então, como que a gente... Ela devolveu ali a pergunta, claro que não, né? Como é que a gente previne? A gente conhece o material que a gente tem, né? Se a gente sabe que a zicria pode quebrar, a gente trabalha de um jeito mais cuidadoso. Se você sabe que a agulha pode quebrar, você não vai ficar dobrando e desdobrando, né? Ai, quebrou. Não tem outro jeito. Tem que remover. Não dá para sepultar, tá bom, gente? Olha essa radiografia. O que vocês encontram aí? Não foi minha. Me mandaram, uma dentista que faz endo, uma colega minha, me mandou essa radiografia. O que vocês estão vendo nessa radiografia? Que não era para estar aí. Eita. O que vocês estão vendo que não era para estar aí nessa radiografia? A agulha. Olha isso. Ela estava fazendo a endo, provavelmente, né, foi complementar ptérigo. Deixa eu colocar em amarelo. Olha aqui. Técnica indireta, que é aquela que vai paralela, né? Provavelmente introduziu a agulha toda até o canhão da agulha, não pode, tá? Jamais vocês vão introduzir a agulha toda dentro do tecido. Tá? Jamais, tá? Vou até tirar a tinta do slide. Jamais vocês vão introduzir a agulha a ponto de vocês não verem nenhuma pontinha para fora dessa agulha. Jamais, gente, jamais. Nunca introduza uma agulha dentro do tecido até aquela partezinha amarela. Até você não ver mais a ponta da agulha. Nunca façam isso, tá bom? Jamais, tá bom? Então, olha isso daqui. Então, Lília, pelo amor de Deus, eu fraturei uma agulha. Como você tira? Eu falei, olha, tem que ir para centro cirúrgico, né? No desenrolar da história, né? A última... Preciso até ver o que deu.
mas foi a primeira vez para o centro cirúrgico, não conseguiu remover, né? Não conseguiu remover, porque isso aqui é literalmente uma agulha no meio do paieiro, não é verdade? Dificílimo, não dá para você ficar cortando tecido, não, né? E até onde eu sei, ia para a segunda cirurgia e a dentista está sendo processada, tá? Então, presta atenção. Então, presta atenção, tá? Qual outra coisa que pode acontecer durante a cirurgia de vocês? Às vezes cria uma cápsula, Rafael, dependendo de quando da região que tá, não machuca tanto, tá? Qual outra coisa que pode acontecer? Luxação da TM, tá? O paciente, tipo, luxa, tem uma lassidão, e aí ele fica, com a boca aberta, você fala, Dona Maria terminando a cirurgia, pode fechar a boca. Fala, não, pode fechar. A paciente não consegue fechar a boca. Por quê? Luxou, né? Quais são as causas da luxação temporomandibular? Tempo prolongado de abertura bucal, né? Lassidão do ligamento, dos ligamentos da TM, né? Eles ficam assim super esticados um tempão, né? E aí acaba comprometendo esse retorno dessa função dos ligamentos. Pacientes que tomam anticonvulsivante, que dá um relaxamento maior da musculatura, tudo, são pacientes também que têm uma maior propensão de luxar a ATM, tá? Como que a gente previne uma luxação de ATM? A contrapõe mandíbula, né? Eu vou tirar um 38, vou tirar um 36. Enquanto o operador está fazendo força para picar, vocês concordam comigo que está fazendo força assim? Força o quê? A ATM também. O que o auxiliar faz? Contrapõe, apoia a mão aqui na região de mento, e aí o operador vai fazendo o movimento que precisa, tá bom? Incomoda, Rafael. Força adequada, né? E orientar o paciente aí fechando a boca durante o atendimento. Você fala, olha, vou fazer a osteotomia. Aí, enquanto você prepara o autorrotação com a broca, você coloca uma gazezinha e fala, olha, seu João, pode morder um pouquinho. Aí ele fecha um pouquinho a boca. Até você pegar o alto, colocar a broca e voltar, esses poucos segundos, minutos que o paciente consegue abrir e fechando e descansando, já é o suficiente, tá? Eu lembro que logo que eu entrei na Uninove, em 2019, eu lembro que eu estava na clínica de cirurgia, aí veio a dupla. Professora, você pode me ajudar com a incisão? Eu falei, posso. Então, cheguei e estava lá, orientando, falei, olha, eu vou fazer com as costas da lâmina e você executa, né? Então, estava lá com a operadora, né, prestando atenção, De repente, a auxiliar olhou para mim assim, com os olhos estatalados. Professora, você pode me ajudar? E eu já sabia que ela ia desmaiar, né? A gente é macaca velha. Na hora, eu coloquei o instrumental que eu estava na mão em cima do campo do paciente e fui atrás dela. Na hora que eu cheguei, você encaixa assim por trás da axila, né? Pum! Desmaiou. Desmaiou de perder a consciência mesmo, né? Desmaiou de desmaiar mesmo, né? Aí, os outros alunos que estavam ao redor, professora, ela desmaiou, pelo amor de Deus, ela desmaiou. Eu falei, gente, tá tudo bem, eu tô aqui, tá tudo certo, né? Aí fui, desparamentei ela, tirei o jaleco, estéreo, luva, tal, respira, aí voltou. Aí ela voltou, enquanto isso o paciente tá lá mordendo a gás, né? Aí ela voltou, eu tô bem, posso voltar pra cirurgia? Eu falei, primeiro você volta pro corpo, né? Depois você volta pra cirurgia, beleza. Aí passou um tempo, tal, continuou a cirurgia, tal, trocou, paramentou de novo, Aí passou uma hora, mais ou menos, lá vem a operadora. Professora, você pode ajudar? Eu falei, ai, meu Deus, de novo, o que aconteceu? Passou mal de novo. Ela, não, o paciente não fecha a boca. Eu falei, tá de brincadeira comigo, né? E não, porque demorou muito tempo a cirurgia, né? E aí eu tive que fazer o quê? A redução. Então, eu gosto de reduzir fora da cadeira. Então, eu peguei a paciente, né? Sentei ela no mocho, então a gente faz a redução, tá? O que é essa redução? É movimento para baixo e para trás. Por quê? Ó, vou desenhar aqui para vocês na radiografia, ó. Eminência articular, em vermelho. Tudo bem? Vou desenhar em azul
aonde era para o côndilo estar, né? A cabeça do côndilo era para estar aqui, ó. Vou desenhar em amarelo aonde está a cabeça do côndilo. O que é a luxação? É quando a cabeça do côndilo, ela ultrapassa a eminência articular, tá? Ela ultrapassa e aí o paciente não consegue retornar sozinha, tá? Era para estar onde? Era para estar em azul. Como o paciente ficou muito tempo de boca aberta, ele não consegue passar essa lombadinha sozinha. Então, o que a gente precisa fazer? A redução. A redução, deixa eu ver que cor que eu coloco. Em roxo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa empurrar esse côndilo para baixo, para ele conseguir passar dessa lombadinha, ó, para baixo e para trás. Então, ele precisa fazer isso, ó, para baixo e para trás. Tá vendo? Então, ele precisa vir para baixo e precisa vir para trás, porque ele consegue ultrapassar essa lombadinha aqui, essa lombadinha também conhecida como eminência articular, tá bom? Não necessariamente, então, nesses casos não vai adiantar muito, viu? Já aconteceu com você, Cíntia? Então, não dá dor depois, tá? Não dá dor depois, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A manobra de Nelato, que é a redução da luxação da TM. Então, eles falam aqui, ó, pelo slide, paciente sentado, cabeça contra a parede, né? Tem um apoio firme, isso realmente eu concordo, né? Polegares na oclusal dos molares. Gente, na boa, não façam isso. Se você colocar o seu dente na oclusal, na hora que fechar, você perde o dente. Perde o dente, não, perde o dedo, né? Então, enrola o dedo na gaze, enrola uma gaze assim no dedo, vai por vestibular na região de ramo ascendente. Ó, tá vendo a minha mandíbula aqui? Se vocês fizerem assim, ó, que nem tá aqui, ó, na oclusal, vocês estão conseguindo ver, ó? Na oclusal, vocês vão perder o dedo. Então, coloca aqui na lateral e coloca aqui, ó, tá vendo, ó, ramo ascendente? Tá vendo, ó, olha a câmera agora, ó. Tá vendo o ramo ascendente? Região de trígono retromolar aqui, ó. Estão vendo aqui? O dedo de vocês não vem aqui na oclusal. Não vem, pelo amor de Deus. A menos que você quiser ter o dedo amputado, tá? Vem aqui, ó. Por vestibular, aqui nessa região mais posterior. Então, é para baixo e para trás, tá? Bilateralmente. Então, para baixo e para trás. Por quê, ó? Olha o meu dedo. Na hora que eu faço isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês de frente aqui, ó. Ó, tá vendo a minha mandíbula? Na hora que eu faço isso, tá vendo que o meu dedo indica o polegar, ó, o polegar, ele está onde? Na região de trígono retromolar e está na região de ramo ascendente. E aonde está o meu indicador? Tá aqui no ângulo de mandíbula, ó. Então, eu consigo direcionar, fazer isso aqui, ó. Fazer esse direcionamento, porque polegar na região de retromolar e o indicador na região de ângulo mandibular. E aí você consegue, ó, ter o maior condicionamento, maior força e precisão para direcionar o seu movimento. Certo? Deu para ver mais ou menos, né? Então, sim, ó, o movimento para baixo e para trás, para justamente a cabeça do côndilo ultrapassar. Tem um vídeo, mas não dá para ver assim, mais ou menos, tá? Eu vou achar esse vídeo na hora do intervalo e aí eu passo para vocês quando a gente voltar, tá? E aí, sim, vocês podem fazer a bandagem para evitar que o paciente fique abrindo a boca. E aí, medica com mil relaxante e analgésico. Agora, o paciente fala, olha, toda semana eu luxo a TM, isso não é normal, né? Aí manda para o buco para poder fazer a avaliação, né, dessa luxação, dessa quantidade de recidivas, certo? Alguém aí deu risada que a mãe de alguém deglutiu, né? Então, o próximo item é o quê? Qual o próximo acidente pode acontecer? Você pode deglutir, ou seja, engolir, ou, na pior das hipóteses, você pode aspirar. E aí o bicho pega. Porque não vai pro estômago,
vai pro bucho, vai pro pulmão, meu amigo. E aí o buraco é mais embaixo. O fato de estralar, Rafael, não tem tanta importância, tá? Então, quais são as principais causas de deglutição ou de aspiração? Primeiro, paciente muito inclinado, posição incorreta, tá? E se o paciente está muito inclinado, né, ou com a cabeça muito assim para trás, na hora que o dente sai, você não avisa para o paciente, ó, o dente já está quase todo solto, já está saindo, só vou pegar aqui. Porque na hora que você fala, o dente já está solto, eu só vou pegar aqui, o paciente fala, bom, está solto. Então, se o dente cair na região de orofaringe, ele sabe que é o quê? Que é o dente, ele não vai se assustar. Porque o que acontece, às vezes o paciente, no momento do reflexo, na hora que ele sente que caiu alguma coisa, ele vai fazer... Aí ele pode ou engolir ou aspirar. Mari, você levantou a mão? Oi, prof, levantei sim. Fiquei com uma dúvida em relação à manobra Nelaton. Se o paciente tiver uma fragilidade óssea, por exemplo, osteoporose, há risco de fraturar o ramo? Ixi. Inclusive, tinha uma senhorinha na quando eu estava na residência ainda, que eu queria ouvir o nome do capiroto, mas eu queria ouvir o nome da dona Rita. Ela vinha, eu fiz residência no hospital em Guarulhos, ela vinha de Suzano, que é longe, e quanto mais tempo passa da luxação, mais fica estirado os ligamentos, mais tensos fica o músculo, né? Então, quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser para reduzir. E ela tinha uma mandíbula atrófica, ou seja, aquela mandíbula assim, ó, fininha, né? E teve uma vez que eu não consegui reduzir. Meu chefe, era o final de semana, o R+, veio, não conseguiu reduzir, aí ligamos para o chefe veio, teve que fazer anestesia na região da TN, esperar um tempinho, relaxante muscular, injetável, e aí reduziu. Mas sim, corre o risco de ter fratura, principalmente mandíbulas atróficas ou em pacientes que têm osteoporose, tá bom? Então, a gente avisa o paciente, fala, olha, seu João, tá solto o dente, já vou pegar aqui. Por quê? Se o paciente, ele tá ciente que o dente tá solto, se ele sentir alguma coisa na garganta, ele já sabe que é o quê? Que é o dente, ele não vai se assustar, tá bom? Então, comunica com o paciente, contato verbal, né? E avisa ele, ó, já tá solto, eu vou pegar aqui, viu? Mas já saiu o dente, tá bom? Por quê? Se ele deglute, ou seja, se ele engole o dente, é ruim, né? Mas você falou, seu João, tem problema, né? Vai passear pelo seu intestino aí, mas vai sair, tá? Na dúvida, o paciente pode ir para o hospital, faz radiografia de abdômen para ter certeza que o dentinho tá lá no meio das tripinhas dele, né? E vai sair pelas fezes normalmente, beleza? Beleza. Agora, se o paciente aspira e vai parar no pulmão, primeiro, sempre vai tentar acalmar o paciente, isso aqui é quase difícil, né? Orienta o paciente a tossir, para ver se nesse reflexo de tosse ele consegue expelir o dente, tá? Se não, a gente tem duas opções, ou a manobra de Heimlich ou a pressão abdominal. Então, a manobra de Heimlich é essa daqui, o paciente, se ele está consciente, ele consegue ficar em pé, você se posiciona atrás do paciente, os punhos fechados, não é igual manobra cardíaca, tá? Não é igual essa foto aqui, ó. As mãozinhas não ficam espalmadas, abertas, fica fechada, como se fosse de um soco mesmo, tá? Por quê? Qual é a intenção? A gente gerar pressão nesse diafragma e ajudar a expelir. Então, você vai por trás do paciente, é o famoso soco na boca do estômago. E vai puxar esse paciente para cima, ó. Vai travar aqui na região do diafragma e vai meio que levantar esse paciente para cima, com o intuito do quê? De forçar essa região do diafragma aqui e ele tossir. Isso é para paciente que está orientado e acordado consciente. Agora, paciente está inconsciente,
Você não vai falar, então, vamos levantar ele aqui, porque primeiro ele não vai parar em pé, né? Então, a gente não vai fazer a manobra de Heimlich. A gente vai fazer o quê? A manobra de compressão, tá? Por quê? Essa pressão abdominal aqui, ó, a mãozinha é que nem se fosse fazer massagem cardíaca, tá? A diferença é, presta atenção, as mãos se posicionam do mesmo jeito. Você olha para a câmera. As mãos se posicionam do mesmo jeito de uma massagem cardíaca. Só que na massagem cardíaca, a gente aperta o tórax para baixo, ó. Para cima, para baixo, tá? Para comprimir o coração. Na compressão abdominal, a gente vai fazer isso, ó. Presta atenção na câmera, ó. Empurrar. Justamente para o quê? Para criar uma pressão nesse diafragma, né? E esse paciente tentar expelir, tentar tossir. Então, a mãozinha é do mesmo jeito, só que não é para cima e para baixo, tá? A mão, ó, direciona o punho no sentido de expelir, no sentido de comprimir o diafragma, tá? E tentar gerar um estímulo de tosse, alguma coisa assim, para expelir, criar uma pressão para expelir, né? Para expelir esse corpo estranho que foi para dentro do pulmão. Não deu certo enquanto você já viu, né? E você vai estar fazendo isso daqui. E não tá dando certo, já liga para o SAMU. Isso daqui é sério, gente. Liga para o SAMU, sim. Não coloquem, em hipótese alguma, o paciente dentro do carro de vocês para levar para o pronto-socorro, para a UPA, para o que seja, tá? Porque se esse paciente falece no meio do trajeto, vocês estão encrencados, tá? Então, liga para o SAMU e o SAMU vai ficar te orientando até a chegada de uma ambulância, do bombeiro, do que for, tá? Então, se isso acontecer, tiver oxigênio no consultório, já vai administrando oxigênio, tá? Enquanto isso, tá fazendo as manobras, né? Tá fazendo a manobra, o paciente não tá expelindo, liga para o SAMU na hora. Fala, olha, tô com um caso de aspiração, paciente, tô fazendo manobra de compressão, de pressão abdominal, o paciente não tá expelindo, então, manda uma ambulância para aqui urgente. Então, enquanto isso, eles vão te orientando, né, durante a ligação, porque isso daqui é assim, é coisa de minutos, tá? É coisa de minutos, tá? Então, liga para emergência, e aí, assim que o SAMU chegar, eles vão tentar manter o paciente respirando, né, ambu e tudo mais um pouco, e aí no hospital eles vão fazer uma radiografia para confirmar, né, em que região que tá, e vai remover com broncoscópio, tá? Então, remoção por vídeo, né, com broncoscópio, vai lá e puxa, tá bom? Mas isso é sério, gente. Enquanto você tá fazendo a primeira manobra, não tá vindo, o paciente não tá, já liga pro SAMU. Se conseguir falar, ó, ufa, conseguiu, não precisa vir, mas liga. Não lembro, Cíntia, não lembro, mas deve ter o quê? Um ano e meio, 2 anos. É como se fosse uma asfixia, Nicolas. 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, teve uma dentista odontopediatra que o paciente faleceu. Tá? Aqui na cidade de Ademar, se não me engano. O paciente aspirou o dentinho e faleceu. Então, gente, isso é sério. Sério mesmo. Tá? Qual outro acidente que pode acontecer? Enfisema. Então, você fez a cirurgia, fez a osteotomia, odontosecção, usou autorrotação. Você fala, seu João, terminou uma cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, não comunicou, não fez nada. Na hora que você tira o campo do paciente, o paciente está com o rosto assim, ó, inchado, de um lado só, que foi o lado que você operou, mas assim, tá muito inchado. Gente, dependendo do procedimento, vai inchar. Mas vocês acham que é normal já? Tirou o campo do paciente, já tá assim, ó, pum, mega inchado? Não é. O que é esse inchado gigante, assim, do nada? Não é que é do nada, né? É chamado de enfisema. É causado pelo acúmulo de ar dentro dos tecidos, tá? Ó, então, ó, excesso de saída de ar do autorrotação. Então, o que acontece? Quando a gente faz a nossa incisão, né, retalho muco, periostal, tudo, às vezes o autorrotação está muito desregulado, ou você não protegeu o seu retalho direito, ou está usando o autorrotação com a cabeça voltada para dentro do retalho, e esse ar vai entrando aonde?
dentro do tecido, né? Vai entrando ar dentro do tecido. Então, na hora que você tira o campo do paciente, o paciente está desse tamanho, tá? Isso chama enfisema, tá? Então, como que a gente previne, né? Protege o periósteo com o afastador de Minnesota. Se possível, né, o uso motor elétrico, né, que é o piezo, que, né, é muito difícil, né? Ai, professora, aconteceu, e agora? Gente, é esperar, tá? Vai ter uma remissão espontânea, mas enquanto isso, você medica o paciente, né? Antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, pode passar o corticoide também, né? E aí, ele vai diminuindo, né? Não tem como a gente fazer uma incisão e, tipo, sair como se fosse um punzinho. Não, porque são micro bolinhas de ar que fica dentro deste tecido, tá bom? E por último, e não menos importante, a hemorragia, né? Eu falei com vocês que na aula tem 15 dias, não nessa sexta, na retrasada, né, que a gente estava terminando a cirurgia, pum, pegamos um vazio intraósseo que espirrou a aluna toda, a paciente, eu, né? Uma hemorragia, tá? Elas podem ser causadas principalmente por fatores genéticos, sucção demais na área da cirurgia, pela ação de enzimas salivares, pacientes que usam antiagregantes, anticoagulante, pacientes que são alcoólatras, e aí vem aquela parte da anamnese que todo mundo diz, tipo, não acha que é importante. Lembra que eu falei para vocês? É importante a gente saber o tipo de bebida que o paciente toma. Por quê? Uma cerveja não é tão tóxica quanto um destilado, como, por exemplo, a cachaça, não é verdade? O efeito no fígado da cachaça é muito maior do que o efeito da cerveja. Não estou dizendo que nenhum dos dois é bom, né? Mas estou dizendo que é pior, né? Então, se o paciente toma uma branquinha todos os dias, ele tem uma maior chance de ter uma alteração no fígado, né? E alguém lembra qual uma função importante do fígado? Alguém lembra? Tipo, além de degradar o álcool, ele filtra, passagem hepática, tá? E ele produz o quê, gente? O fígado, ele é responsável por principais também, pelas medicações, mas o fígado, ele é um órgão importante na produção de células sanguíneas, né, de fatores de coagulação, né? Então, se o paciente tem alguma lesão no fígado, ele também vai ter algum déficit, né, de produção de células sanguíneas, de células que participam da coagulação. Então, um paciente que tem uma hepatite, um paciente que tem uma cirrose, no caso aqui do álcool, é um paciente que está mais predisposto a ter hemorragia. Tá vendo? Aquela pergunta besta que você já achava que não tinha importância ali na anamnese, olha ela aqui, dando um oi na cirurgia de vocês, não é verdade? E assim como os pacientes com coagulopatia, hipertensão, né? Porque nos quadros de hipertensão, o sangue, o coração, ele vai bombear com muito mais força, né? Muito mais força. Então, também tem uma maior chance, um débito cardíaco bem diferenciado, tá? Como que a gente previne? Anamnese, né? Anamnese bem feita, né? Não é só perguntar se o paciente ingere bebida alcoólica socialmente, não é verdade? Os pacientes que já têm um histórico, a gente solicita, ou aqueles que a gente desconfia, né? A gente solicita um hemograma completo com coagulograma, né? Técnica traumática, isso serve para todos, né? Aqui, mais ainda, você não vai ficar passando um bisturi que nem passa uma faca cega no bife, né? Remoção de espículas ósseas, então deixa o mais lisinho possível, nada que possa traumatizar esse tecido que vai se formar ali, tá bom? Suturas, né, bem feitas para manter esse coágulo ali dentro, né, porque se o coágulo sair, né, a gente pode ter uma alveolite ou pode, né, ter uma hemorragia. Se necessário, usar o eletrocautério para termocoagulação,
E alguns casos, né, principalmente von Willebrand, né, e outras alterações, a gente pode pedir, o paciente vai precisar fazer reposição de fatores ou até mesmo transfusão, né? Então, qual é a conduta? Primeira coisa, gente, para parar um sangramento é compressão, aperta, mas aperta mesmo, aperta a rocha, tá? Apertar, tá? A primeira medida de controle de hemorragia é compressão. Beleza, conseguiu com a compressão? Ótimo. Próximo passo, sutura. Ou então, tá com compressão, mesmo assim ainda não tá? Vai suturando. É horrível, gente. Digo para vocês que já precisei, que o caso de compressão não foi suficiente, e eu parei essa hemorragia com sutura, tá? As suturas já são, né, já são suficientes, tá? Ok, professora, eu tô vendo qual é o vaso. A gente pode fazer o pinçamento seletivo ou o pinçamento em bloco, certo? Lembra em massa? Lembra a aula de hemostasia, manobras fundamentais? Identifiquei qual é o vaso. Pinçamento seletivo. Professora, não estou conseguindo identificar, mas estou vendo a região que está sangrando. Pinça em massa, pinça em bloco. Ou pode fazer que nem a Larissa, hemostático, coloca esponjinha, tá bom? Quais são elas, né? Pode ser tampão de colágeno, né? O colágeno microfibrilar. Essa que é o mais comum, né? Que a gente coloca dentro do alvéolo, que é o Hemospon, ou o Surgicel, né? Que é a celulose oxidada, tá? Essa daqui tem que ter cuidado que você coloca, se você te bobear, você aspira ela com o sugador. Certo? Vamos fazer um intervalinho? Terminamos acidentes. Terminamos acidentes. Minha Nossa Senhora. Eu falei errado do fígado, professora. O fígado, quando tá com esteatose, ele tem resistência à insulina, né? É isso que eu ia falar. Eu coloquei bomba de insulina. Eu entendi. Vamos merendar, Mari. Vamos fazer um lanchinho, né? Uns 15 minutos. Uns 15 minutos. Provavelmente a gente vai continuar complicações na próxima aula, junto com o periapse, né? Porque ainda tem um pouquinho mais de coisa. Mas finalmente terminamos. Acidentes, né? Vamos fazer um lanchinho, umas 9 horas a gente volta. 9, 9:03, por aí. Beleza? É o tempinho de ir no banheiro, fazer um xixi e voltar.